Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, o seu host de sempre, Gabriel Avi. Lembrá-los que a gente faz as nossas gravações no Blue Space, então se assim como eu, vocês querem passar por essa experiência maravilhosa de conversar com pessoas, saber de histórias, aprender com pessoas, inclusive prospectar pessoas, prospectar clientes, prospectar leads, isso aqui é uma ferramenta incrível. Se você não tem ideia de como começar, a gente tem tudo que você precisa, basta sentar e gravar que o resto a gente te orienta. Então o nosso contato vai estar com o QR Code na tela, na descrição do vídeo, procura a gente, eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar. E vamos lá, gente, o episódio de hoje, ele é um pouco diferente do episódio que a gente está habituado, e principalmente porque eu tenho aqui duas pessoas especiais, e são pessoas ligadas à Blue. A gente se conheceu por meio da Blue, e são duas pessoas bastante diferentes, cada um dentro dos seus desafios, dos seus próprios negócios. E o mais interessante é que hoje a gente vai tratar sobre relacionamento. Então a gente vai falar sim sobre marketing digital, a gente vai falar sobre muita coisa boa do nosso mercado, mas o principal foco do papo vai ser relacionamento e o quanto isso pode ser agregado ao seu negócio. Então, saberemos mais sobre isso por meio do conhecimento de Paulo Marvila, que é o gerente de e-commerce da Móveis Simonetti, e de César Martins, que é o fundador da E-Commerce House, que é uma comunidade que basicamente junta todo o nosso mercado de todo tipo de pessoa e conhecimento. Então, dadas as introduções, por favor, gente, se apresentem. Obrigado pela oportunidade de estar gravando aqui com vocês de novo. Eu amo esse espaço, amo esse ambiente. Obrigado, Paulo, também por estar aí. E, cara, é um prazer poder colaborar com um pouco que eu sei, poder falar um pouquinho da comunidade, o que a gente espera, o que a gente tem como ambição para o futuro. E tô aqui para colaborar e ajudar no que vocês precisarem aí. Vamos aprender juntos sobre relacionamento. Vamos aprender juntos sobre relacionamento. Paulo, por favor. Então, pessoal, muito bom estar aqui. É a primeira vez no estúdio, esse estúdio muito lindo, maravilhoso. Eu acompanho vocês ali no Instagram do Blue Space. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui. Acredito que é o início de uma jornada muito linda. Tô aqui hoje para colaborar, né? Conversar um pouquinho de mercado, falar de relacionamento, que é um tema muitíssimo importante e que a gente tanto preza lá na empresa, na Móveis Simonetti, né? A gente preza muito pelo bom relacionamento com todos os nossos parceiros. Afinal de contas, o relacionamento ele é para ser duradouro, né? Exato. Quanto mais ele durar, melhor ele é. Exato. E se acabar, que sejam por motivos que sejam plausíveis, né? E que cada um saia feliz pro seu lado. Exato. Então, é um tema que eu acho que é importante trazer pro mercado, que infelizmente a gente acaba vendo que tem pessoas que tem o famoso troca-troca por coisa besta, né? Então a gente vai trocar um pouquinho dessa ideia hoje, de relacionamento, comprometimento, e eu acho que ninguém melhor do que um cara igual o César, Que para falar disso como pra vereador gente, do e-commerce. vereador do e-commerce, para falar disso pra gente, né? Tem um know-how gigante no mercado. E você também, né, Gabriel? Que é aí o fundador da Blue, que querendo ou não, tem quantos clientes hoje, Gabriel? Cara, no mundo a gente tá chegando em 1000. 1000 em clientes. mais de 40 países. Aí, um cara que é bom de o cara que é ruim de relacionamento consegue esse número, pessoal? Não tem Eu como. boto fé que não, Não tem cara. como, pelo amor Não de tem Deus. muito por onde, né? Talvez até consiga, né? Mas relacionamento ele é pra ser duradouro, é pra manter. Então talvez não consiga Ou manter se o esse cara número, que é né? ruim, ele vai ser inteligente, contratar pessoas boas que Boa de tenham essa relacionamento. capacidade e ele vai Verdade, ser verdade. beneficiado pelo negócio. Se minimamente ele tem neurônios funcionando. Mas de fato, cara, o relacionamento, assim, na minha humilde opinião, a gente estava até conversando antes, né, sobre isso. Eu vou trazer isso de volta para a gente poder explorar mais sobre esse tema, porque na minha concepção, acho que relacionamentos são criados por duas situações, que basicamente é conexão, e quando a gente fala de conexão, acho que entra muito no fundamento também do e-commerce house, né, cara? Uma palavra que você usava muito quando você criou e conversou comigo isso no final do ano passado, o negócio nem existia ainda, era uma ideia, criar conexões genuínas. Então, trazer a verdade, tirar o crachá, unir pessoas, que o nosso mercado, assim como vocês dois, a gente tem muitas outras pessoas de extrema capacidade, conhecimento, experiência de vida, vivência, super legal, bagagem mesmo, para poder trocar de forma genuína. Não que eu queira vender uma coisa para vocês. Se a venda acontece, entra no que a gente estava falando antes, a venda muitas vezes também, na minha humilde opinião, não sou dono da verdade, ela é consequência de uma boa conexão. Então, antes de mais nada, você criar conexões genuínas para a construção de confiança, que é o segundo ponto. Então, acho que
O relacionamento ele se torna duradouro e deve ser duradouro à medida que você consegue trazer esses dois elementos, que é, primeiro, gerar a conexão. Conexão inicialmente com certeza vai ser gerada pelo match de valores das duas pessoas ou entidades e que agregado a ações e disciplina, você gera confiança. E uma vez que você tem isso, teoricamente é para durar para sempre. Então, só trazer esses elementos para a gente poder explorar mais, e principalmente porque você falava muito disso comigo no começo, que a fundação do E-Commerce House ia ser muito nesse sentido, né? Cara, eu concordo 100% com o que você falou, e eu acho que tem uma coisa antes da relação, do relacionamento e da conexão, que é importante que muitas pessoas não olham, que é a autenticidade. Então, você me conhece há um pouco mais de tempo que o Paulinho, e, cara, eu sou o mesmo cara. Se você for na minha casa, eu vou te tratar da mesma forma, se você for na igreja comigo, no futebol, a gente sempre vai se tratar da mesma forma, porque é exatamente o que eu sou. Então, assim, às vezes eu não agrado todo mundo, é normal, mas eu acho que antes de tudo, você tem que olhar pra você e a forma com que você trata as pessoas. Eu não agrado todo mundo. Por mais que eu tenha um bom relacionamento com o mercado, tô aí há 12, 13 anos já trabalhando nisso, do zero, construindo alguma coisa, você tem que entender também que existem pessoas que se incomodam com isso. Às vezes por não ter a mesma facilidade, às vezes por inveja, que é normal, né? A nossa cultura, infelizmente, é enaltecer o fracasso das pessoas. Então, quando a gente fala de relacionamento também, a gente tem que olhar um pouquinho para dentro e lembrar de quem nós somos. Total. E quando eu vejo assim essa questão de relacionamento, eu olho muito para a época de escola. Eu sempre fui um cara que sentava no fundão, eu andava com todos os grupos, eu andava com as meninas, com os meninos, com os nerds, com os roqueiros, com todo mundo, e eu sempre migrava bem de um lugar para o outro. Então, geralmente tem esses clãs, né? Um não fala com o outro, Sim. é mais famosinho que o outro. Então, eu sempre fui o mesmo cara com todo mundo, e tentei ajudar todo mundo dentro da necessidade que tá ali. Eu acho que o nosso mercado é isso. E o que falta hoje, por incrível que pareça, é ensinar as pessoas a se relacionar. Olha que loucura. A gente fala muito de relacionamento, de conexão, as pessoas não sabem se relacionar. Então, a gente estava até conversando antes aqui, abrindo um parênteses. Eu te conheço pelo menos há 6 anos. Paulo eu conheço há uns 3, 4 anos por aí, desde a época lá de Avante e tudo, né? Eu sei da sua vida, sabe da minha vida. Eu até comentei com o Paulo, eu sei que ele é casado com a Raíssa, que ele tem 2 filhas, que ele gosta de treinar, que ele mora em Espírito Santo. Eu sei coisas dele que às vezes ele nem sabe que eu sei. Mas por que eu sei disso? Porque não importa se ele é da Móveis Simonetti, o Paulo, como pessoa, pra mim, é uma pessoa, gente boa, sempre foi educado comigo, sempre me tratou bem. A gente sempre trocou ali no particular várias informações sobre como a gente podia se ajudar. Já pediu ajuda pra mim, eu nunca neguei ou deixei ele falando sozinho. Então é realmente se preocupar com a pessoa, ensinar as pessoas a se relacionar e ajudar. Claro que você não consegue atender todo mundo, né? Você tem uma vida também, mas quão profundo eu tô olhando para aquela pessoa para ajudar ela? E às vezes não é só trabalho, às vezes você só quer desabafar. Então vai um pouco além disso, né? Quando você cria essa confiança que você falou, você começa a subir degraus ali nessa questão de relacionamento, no qual a pessoa se sente confortável a contar com você um pouco mais do que outras coisas. Por exemplo, o Paulo tem filhas, eu tenho filhas também. A gente pode trocar sobre família, sobre religião, porque eu sei que ele é um cara religioso e temente a Deus. A gente pode trocar sobre várias coisas. Então não é só o Paulo da Móveis Simonetti, eu sou da agência XPTO, vou vender para ele mídia paga, vou vender para ele plataforma, valeu Paulo, é isso aí, me pagou, ganhei dinheiro e sai fora. Sim. Não, para mim vai um pouco além disso, né? Não sei se vocês concordam. Não, eu 200%, concordo. Mas é isso, né? Eu acho que o relacionamento ele quebra alguns paradigmas, né? É impressionante. A pessoa que sabe se relacionar, ela tem um dia melhor. Já percebeu? Ela vai na padaria, ela se relaciona com a atendente de uma forma legal. É legal para atendente, é legal para pessoa. Sim. São nos mínimos detalhes. Eu acho que quando a gente fala em relacionamento, tá muito casado sim com o que o César falou, né? A gente entender quem nós somos, onde que nós também precisamos melhorar como pessoas. Sempre. Isso é importante. Eu acho que existe sim um padrão mínimo a ser seguido, mas cada um tem que olhar para si e descobrir onde que está essa melhoria, porque o bom relacionamento hoje ele se torna necessidade, né? Ele se torna necessidade para uma relação duradoura, Sim, né? Então assim, só vai durar se você souber se relacionar, exato. né? E quando a gente fala do saber se relacionar, muitas vezes é abrir mão também de algumas coisas, Sim. né? É dar oportunidade para novas coisas. Porque relacionamento, muitas vezes, ele tá ligado ao novo. Na maioria das vezes, ele tá ligado ao novo. Na maioria das vezes. Falando do mercado em si. Diariamente, chega e-mails, chega mensagens, ligações de
oportunidades, startups, ferramentas, enfim, de novos canais. A gente até brinca lá na empresa, né? Que se a gente for contratar os canais que foram que tentaram vender pra gente durante 30 dias, cada um promete uma taxa de conversão mais 10%, mais 15%, mais 20%. Se a gente contratar todos e todos cumprissem, né? A gente dobra o faturamento em 30 dias. Uhum. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? A gente tem que, sim, tirar um momento para dar oportunidade para escutar esses caras. Sim. Porque muitas vezes é aquele cara que você nunca ouviu falar, que você vai se conectar na primeira conversa com ele e você vai passar a acreditar nele. Porque o que ele tem para te vender é bom, né? Mas se você não sabe se relacionar com as pessoas, você não dá nem oportunidade para que essa pessoa tente se conectar a você, né? E quando eu falo na Simonete, isso é muito bom porque a Simonete foi e é uma escola para mim. Lá eu aprendi muito essa questão dos valores de um bom relacionamento. Que legal, cara. Eu aprendi demais, aprendo até hoje. Porque, assim, tá muito no DNA da empresa. Uhum. É engraçado que quando a gente conversa com o nosso presidente, ele é uma pessoa que eu admiro muito. Ele não liga se... Exemplos, que o Cezinha tem uma empresa gigantesca no mercado, fornecedora de um serviço que ele está precisando, beleza? E que o João da esquina tem uma empresa infinitamente menor e que também fornece o serviço que a empresa está... Ele não liga que o César é o maior e que o João é o menor. Ele quer entender como é a entrega de cada um. Entender quem é o César e quem é o João da esquina. Quem é o César, quem é o João, né? A gente acabou de passar por um momento muito importante, eu acho que o maior momento digital de transformação da Móvel Simonete, onde a gente saiu de uma plataforma e migrou para outra. E, cara, a gente contratou uma empresa onde que os caras são excepcionais, um relacionamento maravilhosíssimo, mais de um ano de relacionamento com eles, mega hiper transparente, dedicação total, e estão longe de ser os mais renomados no mercado para fazer a transição. E a Móvel Simonete não é uma empresa pequena mais, já fatura muito bem, né? E o desafio foi grande, foi trocar a roda com o carro andando. Sim. Então, assim, teoricamente, qual que seria a lógica? Cara, vamos pegar o bambambam do mercado. Vamos pegar os bambambam do mercado porque a gente tem que gastar mais meio porque a gente fatura muito. Uhum. Mas não. Nosso presidente... Cara, eu conversei com os caras aí... A fala é assim, ó. Gostei deles. Senti firmeza. Uhum. A fala é essa, né? Fala simples assim, pessoal, remete a relacionamento, né? Então, assim, grandes decisões muitas vezes são tomadas pelo nível de relacionamento que você tem com alguém. E que quando você abre esse escopo para vendas complexas, como deve ter sido o caso dessa parceria, por exemplo, ela só acontece por meio de relacionamento. Não tem como uma venda complexa acontecer simplesmente porque eu sou o mais renomado do mercado, consigo atender você na sua demanda, e aí você vai me procurar e naturalmente isso vai acontecer. Porque muito além de eu ser o mais renomado no mercado, primeiro, para eu ser o mais renomado no mercado, isso aconteceu porque eu prestei bons serviços antes para o mercado. Sim. Então, passei a ser conhecido porque pessoas começaram a falar de mim. Mas que existem outros concorrentes desse mais renomado do mercado que muitas vezes são tão bons quanto ou até melhores. Só não pegaram projetos do tamanho do que ele pegou para ter essa notoriedade que essa entidade tem alcançado. Mas aí você vai para a venda complexa, que é o que eu tinha comentado. Quando a pessoa responsável por realizar a venda entra em conexão com quem tem a demanda, ele precisa suficientemente bem conseguir realizar essa conexão e criar a confiança. Porque com base nisso, você traz a venda acarretada. E que não é algo que na primeira conversa vai acontecer. Que é o que muitos vendedores acreditam que é assim, né? Eu tenho eu até falo, a gente é um veículo, não é teoricamente tão difícil de vender. Eu tenho um bom discurso montado de vendas com diferenciais sólidos, mas eu falo para todos os vendedores, a venda ela é consultiva. Não empurra a venda no primeiro call. Não empurra a venda na primeira vez que você está falando com a pessoa, porque não é sobre isso. É sobre você criar essa conexão, entender a dor. Por exemplo, a gente está até ocasionalmente introduzindo para a galera. Estamos aqui porque a gente está no fórum, né? Então, para quem não sabe, o Paulo não é daqui. E até fico extremamente grato por você ter considerado deslocar a sua agenda para a gente conseguir estar aqui conversando.
E qual que é o principal ponto? A gente tá preparando a galera pra estar lá. Cara, eu não tô levando vendedor no meu stand. Eu tô levando atendimento, eu tô levando gente de tecnologia, tô levando vendedor, tô levando marketing. São pessoas, por exemplo, de tecnologia que nem contato com as pessoas têm. Só que o carinho que a gente tem de preparar essa galera e falar pra todo mundo, vocês lá serão vendedores. Se conectem com as pessoas, criem novas amizades. Vocês vão estar na escala do stand, vão estar fora. Quando estiverem fora, pô, pega uma pessoa que você já atendeu, se é de tecnologia, implementa a tag, que é um negócio extremamente específico do nosso mercado. Se você já falou com o Paulo, por exemplo, em algum momento da sua vida, cara, tenta falar, manda mensagem pro Paulo, falou, implementei a tag da sua campanha, vamos se conhecer? Imagina que legal, cara. Você pode se tornar uma referência para um cara de tecnologia que está na minha empresa, você tem uma história super bacana, você tem uma história super bacana. Eu falo isso para as pessoas, criem essas conexões. E, de novo, a venda, a evolução da carreira ou qualquer coisa se torna consequência disso. E aí entra um outro quadro que a gente poderia passar horas falando, que é sobre valores. E aí é muito mais também sobre a pessoa não se perder no caminho, porque isso é extremamente importante. Você se mantendo, sendo disciplinado, criando essas conexões, fazendo coisas com autenticidade, eu acho que você tem um caminho super legal, cara. E você, assim, por exemplo, acho uma parte da sua fala, eu achei fantástico. Até quero explorar mais sobre isso, se você me permitir. Que você disse que aprendeu essas coisas dentro da Simonete. Isso pra mim já traz, cara, uma sensação de conforto muito grande. Quando eu falo conforto, porque se você teve tudo isso dentro da empresa, é porque a cultura da empresa foi pautada nisso. Então, quando você fala do presidente que passou por essa situação, trouxe uma venda complexa, porque, pô, imagina essa situação de você é o gerente de e-commerce, você já tem zilhões de buchas para resolver, aí de repente você fala, talvez seja bom a gente trocar de plataforma. Aí de repente ele pega e fala, falei com fulano aqui, desenvolveu um relacionamento, gostei, desenrola. Cara, o desenrola não é aconteceu, é um processo de, sei lá, 6 meses, 1 ano, cara. Então, assim, gostaria de saber mais sobre isso dentro do escopo de trabalho do Paulo, dentro da Simonete, mais da cultura da empresa que te permitiu ter clareza sobre relacionamentos, clareza sobre o quanto essas conexões são importantes. Se você puder trazer isso como cultura, eu acho incrível pra galera escutar. Olha, vou dar só uma palhinha rápida para vocês entenderem assim o grau de importância que é levado o bom relacionamento dentro da Móvel Simonete. Todos os nossos diretores, ou quase todos os nossos diretores, comercial, de tecnologia, operacional, são prata da casa. São pessoas de 15 anos de casa, 20 anos de casa. O meu diretor comercial, ele era office boy da empresa. Foi treinado diretamente pelo presidente. Então, assim, olha o nível de relacionamento, né, que é pregado. Então, quando a gente fala sobre o DNA de uma empresa, ele está muito impregnado no que o dono, o CEO, o presidente, enfim, de qualquer forma que se chama, prega para os seus colaboradores, né? Quando a gente fala sobre bom relacionamento, isso é pregado na Simonete o tempo todo, o tempo todo. Tanto é que lá a gente tem uma sala muito grande, onde que fica quase todos os departamentos da empresa dentro dessa mesma sala, porque o intuito dela é justamente o bom relacionamento e a interação entre todos os setores. Então a gente se considera uma segunda família lá. Todo dia pela manhã a gente faz oração, todo mundo junto, na mesma sala. Olha que legal. Quando tem um problema, não é só mandar um WhatsApp para resolver. Se precisar, levanta da mesa, vai na mesa do outro e resolve o problema. E todo mundo tá junto, né? Todo mundo dá as mãos e resolve o problema. Não tem que ir lá, mas o problema é de fulano, o problema é de ciclano. Isso não existe lá, né? Então, assim, a gente sempre busca. E quando não resolve, chega ao diretor, ele tem essa maturidade do bom relacionamento para ir lá e acontecer aquela resolução da melhor forma possível. E quando a gente fala desse nível de complexidade, que você falou sobre uma troca de plataforma, por que a gente considera que foi um sucesso? Da forma que iniciou a jornada, sabe? A gente estava até falando ali atrás, né? Paulo, mas como é que foi isso? Como é que foi trocar de plataforma? Em algum outro momento a gente vai até falar mais sobre esse assunto. Eu fui um daqueles que falei, meu Deus do céu, que problemão que a gente vai ter agora, porque a gente está totalmente estruturado, a gente está totalmente
em fase de crescimento exponencial, ano após ano. Que loucura é essa, sair de uma plataforma e para outra, né? Mas o nosso presidente, ele tem uma mente, eu até brinco, né? Que a gente brinca lá que se ele começar a vender chapéu, vai começar a nascer criança com 2 cabeças. Porque ele tem uma visão muito além, cara. Uhum. Então, a gente estava até conversando ali atrás. Ou você compra a ideia, ou você não tá mais no time, né? Correto. E aí, quando você tem esse bom relacionamento, você compra a ideia. E eu fui o primeiro que comprou a ideia? Não. O primeiro que comprou a ideia foi o diretor de tecnologia, pelo bom relacionamento que tem com o presidente. E eu comprei a ideia do diretor de tecnologia e as pessoas foram comprando a ideia e a gente fez acontecer. Mas tudo, novamente, nasceu no cabeça, no nosso presidente, né? E por causa do bom relacionamento que nós todos temos com ele, a gente está onde está, né? Migração 100%, crescimento mais de 30% no primeiro trimestre, economia absurda para a empresa, rentabilização e o canal só crescendo. Então, assim, o bom relacionamento ele está impregnado na Move Simonetti e volto a repetir, né? Lá é uma escola. Poxa, eu tô lá desde os meus 15 anos de idade. Que legal, cara. Olha que legal. Você tá com quantos? Eu tô com 28 hoje. Que legal. Então, assim, quando eu noivei, eu trabalhava na Simonetti. Ou melhor, quando eu formei na faculdade, quando eu formei na escola do ensino médio, eu trabalhava na Simonetti. Formei na faculdade, trabalhava na Simonetti. Noivei, trabalhava na Simonetti. Casei, trabalhava na Simonetti. Tive minhas 2 filhas e trabalho ainda na Move Simonetti. Uma empresa que não preza por um bom relacionamento, uma pessoa fica tanto tempo assim, sonhando? Não fica tanto tempo sonhando, né? Até porque é uma troca da entidade com você, né? Exato. Isso é uma coisa que as pessoas também muitas vezes não têm visão. Então, Não tem. você tem suas ambições de vida, cara. Imagina quando você tinha acabado de sair do ensino médio. Pensa. Pô, vou pensar em fazer universidade, não sei como é que vai ser minha carreira. A empresa estava ali para te dar todo esse direcionamento e auxílio em todas essas fases, né? Então é muito uma troca que, se você não tem um bom relacionamento com a entidade e com as pessoas que representam a entidade, isso não acontece. Não acontece. E só para finalizar aqui a minha participação nesse assunto, quando eu falo em Pinheiros, que é a cidade que eu moro, é uma cidade de 26 mil habitantes aproximadamente. Uhum. Então, assim, para um jovem acabar de formar, começar nesse mercado de e-commerce, né? E logo, pós meses, ou 1 ano, 2, saber que esse mercado é imenso, que a oportunidade é gigantesca nesse Brasilzão nosso, a gente sabe disso, a gente que está dentro do mercado. Tem muito capim aí para profissionais de e-commerce, a verdade é essa, o capim está muito alto ainda. A pessoa não fica em uma cidadezinha pequenininha, entendeu? Se não tiver um bom relacionamento, né? Se não tiver as oportunidades. Então, a Move Simonetti, ela é uma escola e ela é uma empresa de oportunidade, cara, sem sombra de dúvida. É por isso que eu tô lá já há alguns anos, não sei nem contar quantos. Que loucura o que ele falou, né? Porque, desculpa te cortar, Não, de forma alguma. a gente olha aqui para São Paulo, por exemplo, a gente tá nesse fluxo maluco, né? E você vê que hoje o turnover, por exemplo, nas empresas, 1 ano. 1 ano e meio. Nem isso, cara. E Tá até 6 menos. meses. Então, e é louco isso porque a sensação que eu tenho, olhando de fora, é que as empresas mais tradicionais, pega uma Move Simonetti, essas empresas mais antigas, elas têm essa coisa de família, essa coisa de trazer o cara junto, de pegar o cara novo, desenvolver o cara e qualificando o cara durante o processo, e o cara tá dentro da ideia. Já a startup, eu vejo que a galera, além de não se qualificar para entrar, quer receber como CEO, e sentar na cadeira dele sem provar nada. E entra a questão relacional de novo, né? Eu acho que o poder, quando você tem um bom relacionamento, ele só enaltece o que você é. Então você pega ali o dono da Simonetti, por exemplo, o CEO, ele transparece que para ele bom relacionamento é importante. Como que ele transparece isso? Tendo funcionários há muito tempo na casa que vestiram a camisa e que vendem a ideia para os caras que vão entrando durante o tempo. Então, Ele não precisa ficar te chamando para conversar todo dia para ter um bom relacionamento. Exato. Relacionamento tá em atitudes, né? Exatamente. Exatamente. Não é uma coisa forçada, é uma coisa vivida. É diferente E você vê isso né? a longo prazo, Sim. porque é pelas atitudes que foram realizadas na concepção da empresa. De um cara ser diretor, ele começou como office boy. Então isso, para todo mundo que entra, até de repente hoje, um Paulo, quando estava no ensino médio, que com certeza hoje pode entrar um novo Paulo com seus 17, 18 anos para começar uma carreira na Simonetti, ver você onde chegou, esse diretor que você comentou, onde chegou, pro cara é o exemplo. Ele fala, poxa, a empresa ela vai investir em mim. Eu quero ficar aqui porque olha onde essa galera tá.
E assim, é até interessante você ter trazido isso, porque olhando principalmente para o mercado de agência, eu acho que essa volatilidade, turnover, ela é muito mais alta e presente. Porque eu vejo uma movimentação, aqui não vou julgar certo ou julgar errado, mas muitas vezes as pessoas elas entram como assistentes ou júniors, a entidade em si não valoriza aquela pessoa, até uma outra entidade tirar ela dali num cargo superior. Só que aí a gente tem um problema, porque a evolução dessa pessoa, teoricamente, acontece muito rápido. Então o cara entra, por exemplo, como um assistente ou júnior. Em um ano ele é sênior. Porque tiraram ele dali, ele entregou um bom trabalho, aí um cliente começou a falar bem, aí o mercado começa a ouvir o nome do cara, outra agência vem e tira, fala, ó, vou te contratar como pleno, vou te pagar mais, benefício e tal, vem pra cá. Um ano esse cara virou sênior. Só que vai dar um problema de sênior pra esse cara resolver. Ele não vai resolver, porque ele não tem bagagem. Aí, eu já tive o prazer aqui de conversar com diretores de agências e o mais interessante é que esses caras, que são pessoas que construíram carreiras hiper sólidas dentro do mercado de agência, trabalham na mesma agência há pelo menos 8 anos. Então, eu conversei com um cara que entrou como estagiário, uma agência no Rio de Janeiro. Hoje ele é sócio da agência, que ele era estagiário, cara. Tipo, abriram equity do negócio pro cara, só que ele tá na agência há 8 anos. E aí você pega justamente essa ansiedade da galera que está começando agora, principalmente em startup, e aí eu acho que também tem um conceito diferente, porque imagina pro presidente da Simonetti, quando teve a concepção do negócio, há muito tempo atrás, os tempos eram outros, eu acho que os princípios também acabam se mudando, e você trazer isso para uma realidade de startup. Quando usa o termo startup, eu acho que já vem acoplado o termo aceleração. Porque é o que mais falam, né? Startup, aceleração, já vai colocar numa incubadora, o cara tem que, em um ano a empresa já tem que ser unicórnio, vambora, cara! Não é assim que funciona, né? Tem que ter a estrutura, tem que ter a construção de um código de cultura, tem que ter valores e princípios pregados pelo topo que vai ser passado a cadeia abaixo, porque independente de ser uma startup de um ano, o cara que está entrando como estagiário hoje, ele tem que ter essa relação de troca com o negócio. E isso tem que ser claro pro cara, senão ele não vai ficar. Ele vai entrar, vai comprar um sonho, vai se frustrar e vai querer ir embora. O que você falou é de um poder, cara, gigantesco ali fora. E você complementou aqui. Quando você entra numa estrutura, o qual você não é dono, ou você compra o sonho, ou você tá fora. Você está se submetendo a estar dentro daquele lugar porque aquela entidade vive por si só, ela tem o direcionamento de uma pessoa ou um conselho de pessoas, e todo mundo junto vai discutir para ir para um caminho. Se você não tá comprado com aquela parada, cara, você tá no lugar errado. Sai dali, abre a sua própria. Vai você, então, ser o pioneiro e montar o direcionamento para pessoas te seguirem. Que é o que eu vejo que tem muito conflito de interesse dentro das entidades. Porque eu escutei isso uma vez até de uma pessoa que foi vice-presidente da TIM. Ela contou isso num podcast. E ela falou, o meu papel ali como vice-presidente é, independente do que o presidente falar, obviamente aconselhar, mas eu tô ali para executar. Se a ordem vir do cara que a gente vai pelo centro, a gente vai pelo centro e vamos embora. Dando certo ou errado, vamos Dando certo ou errado é a visão do cara. O que o cara tá vendo, se der certo comemora, se não der certo vê porque errou, depois muda de rota. Mas vamos junto fazer a visão do cara acontecer. E é onde eu vejo que muitas pessoas se perdem, né? Porque elas querem trazer muita coisa sem ter bagagem, e aí você tem uma perda de qualidade. E você tem um problema enorme, porque no caso do Paulinho aqui na Móveis Simonetti, a gente está falando de uma história construída há anos. Sim. Não dele, eu tô falando da empresa em si. Você pega startup e o cara não tem direcionamento. Então ele começa indo pro centro, aí no meio do caminho ele quer ir pra esquerda, e no meio do caminho ele quer virar pra direita, e nisso turnover de pessoas, ele não segue a cultura que ele prega, isso impacta também no relacionamento que ele tem com a equipe, na confiabilidade que ele tem ali. Então é muito difícil. E, cara, eu falando de startup assim, não generalizando, mas eu acho que falta quem está em cima ser o exemplo em algumas oportunidades. É muito sonho vendido para pouco sonho realizado. Então, você não tem um projeto, uma carreira. Então, por exemplo, acredito que quando o Paulo entrou, talvez ele não tinha a perspectiva que ele ia chegar aonde ele está hoje. Ele pode ter superado os sonhos dele. Mas hoje, quando você entra numa startup, qual sonho você relaciona?
Qual sonho você consegue colocar assim, pensar assim, por exemplo, entrei na Blue como um analista júnior. Daqui a 6 meses, Gabriel, eu quero estar como analista pleno. O que eu preciso fazer? Aí você vai falar para mim, César, você tem que atender bem os clientes, você tem que trazer metas, tem que fazer A, B, C, D. Não tem isso hoje. É raro. E eu não estou generalizando. Eu sei que tem lugares que tem esse plano e tem lugares que não tem. Então a pessoa ela fica perdida. E aí o que acontece? Que é a frustração maior. Eu estou tentando me qualificar sem direcionamento, o Paulo também está tentando se qualificar. Só que a gente não sabe qual dos dois ali é promovido. Aí o Paulo é promovido. Mas peraí, por que ele foi promovido e eu não fui? Ou contrata alguém de fora para uma posição aberta interna. Então não tem nem a comunicação. E a comunicação é a base de um bom relacionamento. Eu acredito na empresa e na vida. E falta isso, sabe? Do líder falar assim, meu amigo, ó, você está comprando uma ideia comigo falando de startup. Você está comprando uma ideia comigo, a gente quer chegar aqui em 3 anos. Se você seguir esses passinhos aqui, vai ter uma oportunidade e eu vou colocar quem está comigo desde o começo. Quem eu confio, quem está me ajudando, é aquilo, né? Só bebe da minha água quem passou sede comigo. Cara, então, eu acredito que eu sou um produto disso. Eu sou um Com produto certeza. total disso com o próprio Celso, cara. Sim. A gente veio numa construção aí de relacionamento já de uns belos 10 anos, trabalhávamos juntos numa outra oportunidade que, cara, aconteceu uma parada caótica, que eu acho que qualquer dia eu conto aqui, quando eu for o entrevistado do meu próprio podcast, eu conto essa treta. Mas eu acredito que hoje, onde eu estou, eu devo muito isso a ele, inclusive, eu sou um produto disso. Eu sou um cara que, assim, primeiro que acho que vem muito dos valores que meu pai colocou em mim quando eu estava no meu momento de formação. Pô, começa cedo, vai fazer um ensino técnico, por mais que você esteja no ensino médio, você vai pastar bastante ali, né, com tempo e etc, mas, pô, você já vai sair com uma profissão, já sai com essa profissão, independente de você fazer outra faculdade depois, mas você já tem uma profissão para conseguir um sustento. Então, meu pai sempre foi um cara que me pressionou muito nesse sentido de estudar e tudo mais, e ele falou sempre, o que te pedirem, faça. Independente de ser sua área de atuação ou não, faz. Você vai aprender no final do dia e você cria confiança. Então eu vejo, por exemplo, eu ter tido a oportunidade de fundar a Blue, sendo o sócio fundador junto com o Celso, acho que veio muito disso, cara. Porque numa outra oportunidade que a gente trabalhou junto, eu consegui construir essa confiança nele de que valeria a pena eu estar do lado como um sócio. Por quê? Pô, precisa resolver isso, você vai e resolve. Precisa construir isso, você vai e constrói. Precisa ver isso aqui, você vai e resolve. Então, assim, até dentro dos primeiros 2 anos e alguma coisa da Blue, a minha função era basicamente Joker. Eu era o cara que resolvia todos os BOs. Tipo, apagou incêndio, colocou o Gabriel lá, o Gabriel vai resolver. Então, não tinha uma função definida. Porque a gente criou a empresa, obviamente, num clima de startup. Sim. Muita coisa a gente aprendeu e trocou a roda do carro com o carro andando, não tem nem como ser diferente disso, né? Você vai amadurecendo com a criação do negócio e a gente foi se aperfeiçoando como líder, foi se aperfeiçoando num monte de sentido, mas a sua fala é super legal, porque eu acredito que quando a gente fala sobre possíveis exemplos, talvez eu seja um exemplo disso. Eu sou um produto de ter construído um bom relacionamento com uma pessoa que é visionária e que na visão que o cara teve, ele virou pra mim e falou, eu tenho essa visão, você quer estar lá na frente comigo? Falei, pô, quero, acho legal, vambora. E eu acho que mais importante que isso, acredito que tanto o Paulo, quanto você, quanto eu, a gente preza uma coisa muito importante, principalmente para vocês que estão aí na frente, literalmente, eu com e-commerce house, que são princípios e valores. Sim. Então, quando você abre um negócio, o Celso pode ter os defeitos dele, você os seus. Todo mundo tem, sim, cara. Total. E assim, as diferenças, né? Pensa para um lado, o outro pensa para o outro, mas no fundamento, quais são os valores que o Celso tem, que você tem, para você poder montar uma sociedade que vai ter sucesso. Então a gente vê muita empresa se desfazendo, por quê? Falta de princípios e valores. Então uma hora não vai dar liga, vai bater, né? Então, eu penso muito isso no e-commerce house. Eu não tenho sócio, não tenho nada, mas eu penso nos valores e nos princípios que eu sigo para minha vida. Valores com família, principalmente com os meus filhos. Não sou casado, mas valores que eu teria dentro de um lar, para abrir uma sociedade. Então, você tem que pensar muito quem você coloca do seu lado, porque essa pessoa vai ser um reflexo da cultura que você quer colocar na empresa. Total. Por mais diferente que sejam as personalidades, Sim, né? eu concordo plenamente. E assim, só eu queria complementar um pouco, porque a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando diretamente de pessoas. Uhum. E eu acredito que assim, o Gabi faz um papel aqui de gestão, né? Eu acabo fazendo um papel de gestão também lá na empresa, né? Tem umas pessoas ali que estão junto comigo. O César, acho que por diversas vezes já fez papel de gestão. E assim,
a empresa investe na pessoa que quer, né? Porque quando a gente fala assim, poxa, mas o Paulo tá na Simonete desde os 15 anos e o Paulo conseguiu chegar aqui. Amém, graças a Deus eu consegui chegar aqui, mas eu sempre quis, né? Então, assim, eu sempre quis aquilo, eu sempre quis fazer um bom trabalho, eu sempre quis entregar um melhor resultado, eu sempre quis brigar pela meta até os 45 do segundo tempo, até nos acréscimos se fosse necessário. Então, tem muito do querer de pessoas também. E o bom relacionamento também vai muito disso, né? As pessoas quererem isso. Uhum. Agora, quando o César fala de princípios, valores que uma empresa precisa ter, isso está diretamente ligado ao querer do colaborador. Concordo. Porque como uma pessoa vai querer algo de quem não tem nada, Exatamente. né? Então você não vai querer nada? Ninguém quer nada, né, pessoal? Todo mundo quer alguma coisa, Sim. certo? Mas o que essa pessoa quer? Até prejudicar às vezes, né? Exatamente. Prejudicar o processo. Prejudicar o processo. Então a empresa vai investir em quem quer, mas a empresa também precisa ter o direcionamento, que é o que o César falou, o que oferecer. Ah, tô falando de salário, tô falando de plano de carreira? Não tô falando disso. Tô falando do que o César acabou de falar, de princípios e valores. Uhum. A pessoa saber que ela tá ali e que ela pode comprar as ideias daquele lugar, porque são ideias boas, são ideias inovadoras, que diretamente ou indiretamente, só o fato dela estar naquele ambiente vai evoluir ela como pessoa. Uhum. Às vezes o pessoal dela, não é nem o profissional, Sim. sabe? Ainda existe muitas empresas assim. A Simonete é uma empresa assim. Só o fato de você estar ali, você é evoluído como pessoa. Nem que seja pessoalmente falando, sabe? Então, acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente olha muito, né? Ah, mas eu tenho aqui os meus liderados, mas, cara, de 5, só 2 que querem e 3 não querem. Tá, mas o que os 2 querem, você tem a oferecer? Olha, eu não tenho, mas você tá fazendo por onde para ter o que oferecer? Porque se você não faz isso, a pessoa também para de evoluir, entendeu? Às vezes você tem um cara de marketing muito bom, que é um autodidata. O cara foi, evoluiu, o cara é muito bom. E você sabe que o cara pode te entregar mais. Mas o que vai fazer esse cara te entregar mais? É o que você tem a oferecer pra ele, poxa. Sabe? É um sonho que você tem a vender pra ele. Se você não tem, ele vai ser aquela mesma pessoa. E entra naquilo que a gente estava falando da profundidade da relação. Quando você entra na vida desse cara, você entende, por exemplo, que ele quer comprar um carro, que ele quer comprar uma moto, que ele quer casar. Então, como a Simonete vai ajudar esse cara a realizar esse sonho? Em quanto tempo? Então, cara, você pai, cara, já pensou que você tem que dar uma oportunidade legal pro seu filho de ter um convênio, ter um colégio legal, ter uma casa própria para sua esposa, saber que se você ficar 1 ano aqui, bater a meta, eu te ajudo nisso. Então, o cara também se sentia abraçado. No final de tudo, agora falando como e-commerce house, as pessoas elas só querem fazer parte de algo. E o mostrar o que você é, às vezes é querer enaltecer uma coisa que você faz bem. Eu tenho um desafio na comunidade, às vezes, que a galera quer ficar fazendo jabá. Então imagina, e-commerce house é uma base de 1.800 pessoas, algumas eu não conheço, que estão lá por convite de outras pessoas, mas que é fruto de um relacionamento que eu tenho de 12 anos com o mercado. Então, cara, ao invés do cara ficar fazendo jabá dele, ele tem que se mostrar prestativo. Eu acho que a coisa colaborativa. Pode ver que quando tem uma necessidade no grupo, eu tento ser o primeiro a resolver, o primeiro a achar uma solução. Ele marca ali, ó. Às vezes ele não sabe, ele vai falar, fulano, você sabe. Porque eu sei, se eu não sei quem faz, eu sei quem pode ajudar. E a ideia é ajudar. Eu não tô ali com o e-commerce house para monetizar, fazendo evento, até porque eu não sou uma empresa de eventos. Eu sempre falei isso e eu não sou uma empresa para ganhar dinheiro com evento. E eu defendo muito essa coisa da colaboração, porque eu não cobro nada do Paulo para ajudar ele, eu não cobro nada de outras pessoas, eu ajudo porque eu quero ver o cara com sucesso. E um dia, se eu precisar, acredito que conhecendo ele, conhecendo você e outras pessoas, vocês vão me ajudar também, como sempre me ajudaram. Vai existir oportunidade, Vai né? existir. O mundo dá voltas. Hoje você tá na Simonete, tomara que você fique lá mais 20 anos. Amém. Mas, amanhã você pode ser o sócio da Simonete. Amém de novo. E você querer um cara de relacionamento para expandir mercado e lembrar, conheço o Cezinha, conheço o mercado, conheço o Gabi e ter uma oportunidade. Mas por quê? Porque lá atrás, quando tudo era mata, a gente tava carpindo literalmente ali a grama, a gente se ajudava já.
Então não importa a posição que você tá, você pode ser um analista, o cara que serve o café, com todo respeito à posição. Sempre é sobre pessoas e a pessoa se sentir útil dentro daquilo. Então eu sempre sou um cara que vou agradecer as pessoas que tem lá, que prestam essa colaboração de forma voluntária, né? Muitas pessoas lá dentro se ajudam e tem outras pessoas que estão lá para ver o fracasso e tem outras pessoas que estão lá para falar mal, para fazer isso. Mas tem um ditado que diz, né? Fale bem de quem fale mal de você e logo vão saber quem é o babaca da história. Então, ter quem fala mal é um prazer ter ele lá. Porque... É aquilo, né, Cezinha? A gente tem que saber se relacionar com as pessoas. Não necessariamente tem que ser amigo. Cara, mas é saber se relacionar. Assim, eu sou um cara super... Nesse caso, eu não sou nem político. Eu tento ser autêntico, como eu sempre falei, e eu não trago para perto de mim quem não me quer bem. Ajudo, se precisar da minha ajuda, mas tem pessoas que eu não convidaria para ir almoçar em casa. O Gabi sabe que ele é esse cara. Você com certeza iria lá fazer um churrasquinho, levar as crianças. Então assim, mas tem pessoas que eu não convidaria, tá tudo bem. São pessoas que eu não quero ter próximo, mas que se precisar da minha ajuda, o Cezinha tá lá à disposição, seja o Cezinha ou o E-Commerce House, a gente vai se ajudar, vai ver. Então, tem pessoas que eu indico, por exemplo, na comunidade, preciso de alguém que faça tal coisa. Eu indico, a pessoa não fala nem obrigado. Tá tudo bem. O importante é ajudar quem está precisando de ajuda, literalmente, o cliente ou o fornecedor. Isso fala mais sobre a pessoa que sobre mim. Minha função ali é ser um hub entre as pessoas que não se conhecem e poder pegar oportunidades. Por exemplo, eu sempre falei isso pro Gabi. Eu tenho um amigo que se chama Henrique, que é meu amigo desde os 15 anos. Ele é muito parecido com o Gabi em jeito, princípios, valores. Eu falo pro Gabi, eu tenho que te apresentar esse cara, que vocês são muito parecidos. E por isso que a gente se dá bem. A gente se dá super bem. A gente tem dia que a gente sai para jantar, almoçar e fica conversando horas sobre vida, sobre várias coisas. Mas por quê? A gente construiu isso. E a gente vai entendendo a fundo quem é a pessoa, a máscara cai. Então, assim, se o cara é um cara que tá querendo te prejudicar, uma hora a energia não vai bater, que foi o que eu falei aquela hora. Sim. E a conexão não vai continuar. E aí outras novas conexões vão se fazendo e você vai percebendo quem tá realmente torcendo para você e quer te ajudar. É muito fácil você ser amigo de quem tem sucesso. Vai ser amigo do cara quando ele tá literalmente no desafio, quando ele tá num divórcio, quando ele tá sem dinheiro, quando ele tá com problema de saúde, né? Quando ele tá ali com problema no trabalho. Aí você vê quem é quem mesmo e quem você pode contar. E aí você vê que de 1.800 pessoas, no meu caso, lá na comunidade, você tem 5 ou menos. Então é complicado. Com o tempo você vai tendo esse filtro e vai vendo quem são. Né? São as atitudes, né, cara? Sim. São as atitudes de um relacionamento, né? Exato. Não é só a conversa, né? É a atitude também que a pessoa tem ali. Total. Até porque por meio de conversa você consegue criar agentes de manipulação, né? Você encanta. Para quem tem o dom da fala, você consegue criar storytellings maravilhosos e encantar de diversas formas diferentes, mas... Quando você vai para a página 2, que é as atitudes que essa pessoa demonstra com você no decorrer da vida, você consegue ver a coerência e a coesão. Se a pessoa liga o que ela demonstra, o que ela fala, as ações que ela toma perante diferentes tipos de situação. Cara, explorando um pouquinho mais da sua carreira, por exemplo, o que você considera... Não só vocês dois, na verdade. O que você considera que se faça necessário para a construção de um relacionamento a longo prazo? Eu sei que aqui a gente já trouxe bastante coisas diferentes, mas eu quero explorar esse tema pensando naquilo que a gente estava conversando mais cedo, né? Então, falando sobre situações do nosso mercado, a gente tem muito pluga, despluga, não deu certo em um dia, testa outro já porque eu não quero saber. Então, como que, para você, na visão de vocês de mercado, vocês buscam construir essas relações a longo prazo, como um parceiro precisa chegar até vocês para vocês considerarem testá-lo e quererem ter esse longo prazo com ele? Essa é a pergunta de milhões, cara, porque semana passada eu dei uma entrevista para um amigo meu que tá tocando um projeto e ele me fez exatamente essa pergunta. É mesmo? Não conversamos. Assim, aí, ó, eu vou perguntar ele depois, cara. Eu vou perguntar ele depois. Na verdade, eu assisti a entrevista para saber se você vai responder igual. Aí, ó, ele me perguntou exatamente isso, né? Cara, como uma empresa tem que abordar, o que você considera como uma empresa, enfim. Então foi a mesma pergunta. Olha só. Eu acho que a questão do escutar novos canais, isso é algo que deveria ser primordial, independente de qualquer ideologia que a pessoa segue, tá? Eu acho que o mercado ele é muito dinâmico, muda toda hora, então você nunca vai saber tudo e nem vai estar sempre atualizado. Então, cara, separe sua agenda, que seja
metade de um dia, metade de 2 dias, escute o mercado. Se tá chegando novidade para você, escuta o mercado. Se você não conhece, escuta o mercado. Em algum momento da semana, você tem que escutar o mercado, ponto. Esse é o meu ponto de vista. Então, todo mundo que chegar lá no Simonete, depois desse podcast, eu acho que vai chegar um monte, né? Claro. Em algum momento a gente vai escutar. Talvez não vai ser no mesmo dia ou na mesma semana. Mas em algum momento a gente vai escutar e vai entender qual que é a solução. Certo? Isso aí é o primordial. Isso tem que ser fixado, sabe? Para qualquer gerente de e-commerce. Porque, querendo ou não, o contato chega para o gerente de e-commerce, se relacionando ao nosso mercado, tá? Então, tem que escutar, ponto. Agora, o que é determinante, ô Gabi, para ter uma segunda, terceira, quarta, quinta rodada que seja? É o fit do relacionamento. A transparência que essa pessoa tem, o grau de conhecimento que essa pessoa tem sobre o que ela está falando, sobre o que ela está apresentando, né? É o compromisso que essa pessoa tem com a própria entidade, né? E quando a gente fala de compromisso e transparência, a gente fala também sobre o manter a ferramenta. Porque uma coisa é você fechar, testar. Hoje em dia é normal você falar, cara, quero testar por 30 dias. Você vai testar por 30 dias, né? É normal pessoas fecharem, sei lá, 10 contratos em um mês. Mas quantos desses contratos vão durar 1 ano, 2, 3, 4, 3 anos igual o nosso tem, que está durando? Quantos que vão durar? 2? 3? Eu não sei medir hoje esse turnover, porque eu não estou do outro lado da mesa. Sim. Né? Como agência, como startup, como empresa que vende serviço. Mas eu acredito que não é muito grande esse número para a empresa que não preza por um bom relacionamento, né? Então, assim, o que é a chave de um sucesso, de um bom relacionamento hoje na Simonete, mas eu acredito que em qualquer lugar? É a transparência e o compromisso, sabe? Porque, entenda, se uma empresa está abrindo a porta de um novo canal para você, é porque ela está querendo que você seja um braço que ela não tem dentro de casa. Mas para você fazer parte disso, você tem que ter o compromisso de assumir os desafios, assumir as responsabilidades, certo? E a transparência do seu trabalho e dos seus resultados. Uhum. Então, assim, hoje, o que mantém uma ferramenta depois de fechado um contrato na mão Simonete? Compromisso e transparência. Deu certo? Por que deu certo? Deu errado? Por que deu errado? Quer ajuda? Como eu posso te ajudar? Isso tem que ser via de mão dupla do início de um contrato até que esse contrato se encerre em algum momento por algum outro motivo que não seja um mau relacionamento. Uhum. Entendeu? Então a gente preza muito por isso, por esses princípios, sabe, Gabi? Que está voltado a pessoas de novo. Sim. Eu vou por outra linha. Eu vou pela linha de... Para mim, o que você falou sobre a Simonete reflete muito o que eu, particularmente, vivo aqui na Blue com o Gabi, que ele é meu amigo. Então, sei os valores do Gabi, sei o que ele tenta construir com o Celso, com o Rodrigo, com o pessoal aqui. E esse exemplo vai se arrastando para a equipe, que entra no que ele falou de cultura. Quando a gente fala de solução, vou fazer até um jabazinho aqui. Vou dar um exemplo de um cara que eu gosto muito, que tem uma energia legal, que é um cara que eu admiro muito, que é o Lucas da Meio Bis, por exemplo. Como que eu conheci o Lucas? Igual você, fui num evento, conheci a solução, entendi o que ele fazia. Por que eu conheci a solução? Para trazer novas oportunidades para os clientes, porque às vezes você tem só uma oportunidade e às vezes outras soluções, quando você tem só uma oportunidade, você parece tendencioso. Então, quando você me pede solução de alguma coisa, eu tento trazer 2, 3 para a pessoa poder escolher, que foi o que você falou. Às vezes vem 10 oportunidades de agência. Né? Aprender do mercado, né? Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes você fala assim, puta, eu tô com um problema em A, mas ele faz A e B para mim. Você tem alguém que faça o B? Aí, por exemplo, eu quero um recuperador de carrinho. Pô, fala com o Luquinhas da Meio Bis, parceiro meu, vai te ajudar. Se ele não puder te ajudar, ele vai te direcionar. Então, tem pessoas que eu vou conhecendo de cima para baixo, porque a cultura ela é reflexo do que o cara é. Então, se o cara ele tá falando para mim assim, não, que a cultura é ABCD, e você vai ver o time do cara é uma bosta, é porque literalmente o cara não é o que ele fala que ele é. Então, você já vê o exemplo de cima. E aí, isso vai refletindo na equipe, literalmente esse cara vive o que ele fala como empresa. Mas aqui, só fazendo um adendo, Cezinha. Existe casos atípicos de que o cabeça não é igual o seu gerente de conta. Sim. E às vezes você tá com aquela empresa, com aquele serviço, por causa do cara que te atende. Sim. Mas você sabe que se esse cara sair de lá,
Ferrou. Mas aí Você sabe. entra naquele ponto, que é o meu ponto. Por exemplo, eu troquei de empresa algumas vezes nos últimos 12 anos. E o relacionamento bom que eu tenho com as pessoas, sendo um gerente de conta, sendo um diretor comercial, sendo um cara de parcerias, eu consigo trazer você para me abrir a oportunidade de ouvir o que eu tenho para fazer agora. Tipo, tô na empresa, tô na Blue. Cara, tô na Blue, vamos bater um papo sem compromisso? Porque o que acontece? Eu acho que a gente não tem mais esse filtro. O LinkedIn, ele pulverizou isso na pandemia. Sim. De virar um canal ali de cold call, de telemarketing, de mensagem. Então, eu acredito que você, como lojista, recebe muito inbox. Eu fiz um estudo da Móveis Simonetti. Cara, se você for olhar... Cara, eu recebo. Você não trabalha mais. Um monte de coisa Eu dessa. tô como diretor de marketing da Sandro Moscoloni, porque eu fui para Barcelona lá com ele como Sandro Moscoloni, né? Eu ajudo o Léo ali na parte digital, que é um parceiro meu de anos. Cara, eu recebo por dia, sem exagero, umas 15 abordagens, tipo, de 15, 20, assim, 12 nada a ver. Nada a ver com o negócio. Tem gente que me liga no WhatsApp. Eu não sei nem como consegue meu número. Então, imagino você que tá no front do negócio há anos. Quanto dessas abordagens ali, que é literalmente topo de funil, elas viram um contrato e viram um negócio. Então, eu vou pela outra linha, literalmente. Se eu vou abordar, por exemplo, o Paulo, eu vou entender quem é o Paulo. O que o Paulo gosta de fazer? E eu vou chegar em alguma coisa que vai criar conexão com ele. Então, por exemplo, pô, Paulo, eu vi que você tem 2 meninas, também tenho. Que legal, cara. Vamos bater um papo aqui sobre não sei o quê. E já corta o caminho, já tipo cortei. Que de 100 km corta 80. Assim, o cara tá só olhando pra Móveis Simonetti, não tá olhando pro Paulo, não tá olhando pro cara que tá acima do Paulo. Ou, por exemplo, você sempre posta que você compra lá os bonecos colecionáveis e tal. Pô, que louco, eu jogo esse jogo também. A gente gosta de Zelda, por exemplo. Pô, jogo isso também. Qual que é o seu favorito? Cara, as pessoas não criam mais esse vínculo, essa conexão. Isso pra mim é muito estranho. Porque esse é o princípio básico da humanidade. Da comunicação. Relacionamento. Então, o que você tem em comum? Cara, ó, você é mais baixo que eu, você treina, eu não tô treinando. Tem que ter uma coisa, vai. Não é possível que não vai ter nada. E se não tiver nada, cria. Então, uma vez eu criei uma oportunidade com o Palmeiras, eu trabalhava na Score Media, e o Allianz era do lado da Score Media. Eu falei pro cara, irmão, deixa eu te pagar um almoço. Você gosta de Outback? Ele, pô, eu gosto, não sei o quê. Foi isso. E sou brother do cara, ele tá no TikTok hoje e a gente conversa. Ele tem uma filha, a gente conversa sobre. Então, assim, o cara não tá mais no Palmeiras, o cara era head de marketplace lá, e hoje ele tá no TikTok como Customer Success. Então, são pontos que vocês têm que marcar, acho que em pessoas, para entender o que cria esse vínculo. Assim, são pessoas diferentes, mas alguma história vai ser similar e alguém venceu de uma forma que pode ajudar o outro. O Gabi é testemunha disso. O ano passado, no fórum do ano passado, eu tava no stand dele com 3 pessoas. 3 pessoas e ele, e nós conversando em 4 ali do lado do stand. Do lado assim, na esquininha, né? Deu tipo 20 minutos, tinha 40 pessoas que eu conhecia na roda, e essas pessoas não se conheciam e eu comecei a apresentar todo mundo. Oh, que legal. E hoje todo mundo se conhece, que entra aí o exemplo da Thay, da Michele. Então, várias pessoas que no começo do dia não se conheciam, no final do dia estavam juntos. Então, para mim, isso é muito gratificante, porque eu crio vínculo, eu crio o canal entre as pessoas, e aí o que você faz com isso é um problema seu, porque não é uma responsabilidade minha. Sim, então, se eu apresento você pro Gabi, o Gabi quer ficar lá te vendendo igual um bobo, né? Oferecendo, blue, aí é um problema dele. A gente vai dar um curso de vendedor pra ele. Então, pra mim a função é que, assim, eu tento apresentar pessoas com interesses e valores similares. Claro Legal. que nem tudo bate. Nem tudo. Por exemplo, o Gabi não é pai. Ele não vai saber trocar uma ideia como eu e você saberia sobre filhos. Só que vocês são casados, eu já fui divorciado. Então, é outro fluxo. Então, a gente tem que encontrar ali uma conexão que faça sentido para os 3 e que seja agradável. E a venda, ela é consequência disso. Eu falo exatamente o que o Gabi falou no início. A venda, ela é consequência de um bom relacionamento. Só que as pessoas não são educadas a entender o relacionamento de forma profunda. Eu vou trazer 2 pontos adicionais a isso que você acabou de falar, que são 2 elementos que eu acho extremamente pertinentes em qualquer relação e as pessoas não necessariamente estão dispostas a tal. O primeiro é humildade e o segundo é ceder. Isso são 2 coisas que dentro de um relacionamento, eu falo muito isso com a minha psicóloga, que ela é neurocientista e tal, então ela fala muito sobre como que você busca de diferentes maneiras ativar a área tanto do seu cérebro quanto do cérebro alheio, porque uma comunicação são 2 cérebros recebendo informações e processando isso em real time com emoção, que é uma coisa bizarra. Sim. Então, assim, não existe certo e errado nesse caminho, mas ela traz sempre um exemplo que é do copo. Então,
Toda pessoa é como se fosse um copo. A minha relação com você, eu tenho um copo, que é o meu copo do Gabriel dentro da sua cabeça, e você é o Paulo, que é um copo dentro da minha cabeça. E esses copos, a maneira como eles são enchidos é por meio de comunicação, é por meio de atitude, é por meio de relações e trocas que a gente tem. Só que não necessariamente tudo que acontece dentro daquele momento, eu sei o que está se passando. Então, às vezes, você tá com o copo cheio, você tá puto comigo, e eu não faço a menor ideia do que eu fiz pra você. Então, quando eu falo sobre as pessoas terem humildade e sobre as pessoas saberem ceder, são 2 pontos aliados a tudo que vocês comentaram, que eu acho que tem que existir para haver uma boa troca e bom relacionamento. E as pessoas não têm mais hoje a paciência de fazer isso também, né? De sentar, tipo, desarmar mesmo. É até interessante, ela usa muito esse termo, desarmar, tira a armadura, cara. Chama a pessoa com quem você quer conversar, seja você acha que você tem um relacionamento estremecido, alguma coisa não tá boa. Isso não é só relacionamento amoroso, amizade, são entidades, empresas ou qualquer situação das pessoas sentarem na mesa e falar, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Só que saiba receber a informação, processe a informação e dê o seu parecer. Mas existe o jogo de, primeiro, você ser humilde para fazer isso, porque você só consegue chegar a receber a informação e processar se você tem humildade, e isso é o que muitas pessoas hoje não têm, porque elas simplesmente querem provar o seu próprio ponto de vista, e não é sobre provar o seu próprio ponto de vista, porque você não é dono da verdade, e é uma coisa que as pessoas não entendem. Por mais que você seja a maior assumidade naquele tema, você não é dono da verdade. Existem interpretações. E você tem que ser humilde para receber uma interpretação externa e entrar no CD. Até quando dá pra gente se adequar? E aí você tem o nivelamento dos copos, que é o que ela traz muito a mim. Obviamente, não são todas as pessoas que têm o perfil conciliador, isso vem muito do meu, por sinal, mas, enfim, é muito sobre você também, além de autenticidade, além de você buscar transparência, confiança, todas as coisas que vocês trouxerem, as pessoas também aprenderem a ser humildes, porque ninguém é dono da verdade, e a ceder, porque você pode chegar num consenso muito melhor da relação que você tem com outra pessoa. E, de novo, não é amoroso, é tudo, é empresa, é qualquer situação, né? Assim, esse ponto de vista seu, ô Gabi, é uma resposta a uma pergunta que eu fazia pro Cezinha, mas eu vou fazer mesmo assim. Faça. Tá? Porque é o seguinte, relacionamento, por mais que a gente tá falando aqui, ele é diferente, certo? O Gabriel é de um jeito, o Cezinha é de um jeito, e eu sou de um jeito. Por mais que a gente tá em busca de melhores relacionamentos a todo momento, dentro de casa, na empresa, na igreja, independente do ambiente, a forma de uma pessoa se relacionar com outra é totalmente diferente. Sim. Então bora fazer uma pergunta para um cara aqui de mercado aqui agora, né? Relacionamento criado precisa ser mantido. Concorda comigo? Nem sempre. Boa. Fala pra gente por quê. Porque com o tempo você percebe que a sua vida começa a mudar. Vou dar um exemplo pra você. Às vezes os seus amigos da sua época de solteiro não são seus amigos da época de casado, porque esses caras querem viver uma coisa e você tá vivendo outra. Você quer ter uma família, eles querem ficar na farra, logo entra o conflito. Então você não consegue manter isso. Ou, por exemplo, seus amigos casados traem a esposa. Você vai trair sua esposa? Então, você começa a entrar em conflito com algumas coisas, porque os princípios, eles sempre vão se manter. Às vezes é um cara super gente boa, ia na sua casa fazer churrasco, seu amigo, mas você com seus princípios religiosos, que eu sei que você tem uma família linda, você vai trocar tudo isso por uma amizade que não vive os mesmos princípios que você, então você começa a filtrar quem entra e quem não entra nessa base de relacionamento sua. Porque por mais que o cara seja muito legal, ele pode trazer um prejuízo enorme, porque você está construindo no longo prazo, que é a sua família. E aqui eu não tô nem falando de trabalho agora. E no trabalho eu acredito que é a mesma coisa. Sempre vai ter aquela pessoa que é a banana podre, a laranja podre, que vai falar mal da empresa. E tá tudo bem, porque a empresa não é perfeita. Igual um relacionamento na sua casa não é perfeito. Você deve discutir com a sua esposa, igual você, normal. Eu também discutia com a minha mulher. Faz parte do processo. Mas como você restaura isso, mostra muito o que você quer no curto, médio e longo prazo. Seja no trabalho ou seja na família. Que são coisas que eu acho que elas convivem juntas e que tem que ter uma disposição de ambos os lados para fazer dar certo. Então, no relacionamento, Gabi usou uma palavra para mim primordial, que é tirar a armadura.
que acontece quando você tira a armadura com a sua esposa? Ela vai lá e te fere ou ela vai lá e te abraça e te ajuda? E a mesma coisa a empresa. O que acontece quando a pessoa vai lá e fala assim, Gabi, não tá legal. Paulinho tá me prejudicando, Paulinho tá fazendo isso, eu tô tentando fazer isso. Você vai lá e vai ferir e defender o Paulo ou você vai lá e vai abraçar o César? Então vai muito disso, pra mim, né? Quando você mostra a sua fragilidade, você tem dois tipos de pessoas. Quem literalmente vai te entender e quem literalmente vai te matar na sua fragilidade. Ela pode não te matar agora, mas ela tem uma arma muito forte que ela sabe que aonde ela vai bater, ela vai te machucar. Vou dar um exemplo porque eu sou divorciado, tá? Então, por exemplo, a minha ex-mulher, ela conviveu comigo 9 anos, a mãe dos meus 2 filhos, e a outra 2, 3 anos. Elas sabem exatamente onde me bater. Onde é? Nos meus filhos. Então, ela sabe onde me ferir. Ela pode falar, você não presta, você não sei o quê, blá, blá, blá. Beleza, faz parte. E ela sabe onde me bater que vai me incomodar. Então, se você tem amigos, às vezes, que sabem onde te bater, eles vão te incomodar, não tem essas pessoas por perto. Não que eu não tenha um bom relacionamento com as minhas duas mulheres, claro, temos um bom relacionamento, mas falando de atrito, isso é primordial, na minha opinião, né? Como dizem os gurus influencers, né? Pega essa chave, tá? Pega essa chave. Pegou o código. Relacionamento criado não precisa ser mantido. Entendeu, né? Não precisa ser mantido. Legal. Mas eu tenho uma coisa comigo, de criar uma nova relação todo dia e de reativar uma conexão antiga. Legal. Então eu tenho amigos que são da época que eu era vendedor de shopping, a gente estava até brincando, de contar um caso para vocês, um amigo meu postou uma foto minha eu com dread, a gente na loja trabalhava na Inbrands na Imagina época. Cezinho de dread. Eu mostro pra você depois. Voava. Eu já vi. Já viu? Era skin Rastafari. Coloca na capa do Skin Havaí total. Skin Havaí total. Skin Jamaica. Não, e eu namorei uma menina na época que ela virou atriz da Globo e esse cara postou. Eu falei, ó, nessa época eu era magro, tinha dread e namorava uma menina. Eu vi essa postagem, eu vi essa... E é verdade mesmo. E esse cara sabe dessa história. Então, assim, é um cara que, pô, tem a família dele, constrói as coisas dele. A gente não tá em contato direto, mas sempre que a gente pode, a gente mora próximo. Pô, a gente se vê, a gente dá risada, a gente troca ideia, a gente relembra coisas antigas. E é um cara que, assim, tem uma família linda, é um cara super esforçado, é um cara do bem. E são coisas que eu trago pra mim que são... Eu falei isso pro Gabi, e eu vou abrir aqui pra você. Eu sempre ando com pessoas melhores que eu, ou que têm qualidades que eu quero ter. Então, por exemplo, eu não sou um cara tão passivo na minha fala. Eu já sou um cara mais agressivo, eu sou um cara mais direto. O Gabi já é mais passivo. E o Gabi sabe que eu ando com ele porque eu quero ter esse atributo que ele tem. Assim como às vezes ele também precisa ser um pouco mais agressivo na fala dele. E ele é um cara do coração enorme. Ele tem que ser um pouco mais pancada com as coisas que acontecem com ele. Então, essa troca é importante, que entra no que você falou da transparência e clareza. Eu vejo no Gabriel, falo dele porque a gente tem um convívio muito próximo. Ele tem muitos atributos que eu, como homem, como pai e como marido, quero ter pra mim. Eu vejo a forma que ele trata a esposa dele, eu vejo a forma que você trata a sua esposa, eu vejo sua base religiosa, eu vejo a dele. Eu vejo os sonhos que ele tem, os seus sonhos, e eu falo, cara, eu tenho que ser um cara tão bom quanto esses caras. Logo, ando com esses caras. Se eu ando com o cara que faz coisa errada, trai a esposa, faz as coisas erradas lá, sabe? Eu vou me tornar aquilo. Porque aquilo é a energia que eu tô atraindo pra mim. Então, o que eu tô atraindo pra próximo de mim? Próximo mesmo. Próximo de conhecer a minha intimidade, conhecer meus filhos, conhecer minha família. E a gente ter literalmente essa troca de... O César é isso. O Paulo é isso. Um cara cheio de defeitos, mas é um cara incrível que tá tentando melhorar cada dia. Eu também, cheio de defeitos, o Gabi também. Mas a gente se ajudando. Daqui 5 anos a gente vai estar sentado aqui ou em outro podcast e vai falar assim, cara, lembra 5 anos atrás quando a gente gravou aquilo, a gente falou sobre família, você tinha 2 filhas, agora você tem 4? Você tem seus filhos, pô, eu casei de novo, pô, você abriu sua empresa, você abriu outras, 2 empresas eu abri, o e-commerce house, eu vendi. Então, onde a gente vai estar daqui 5 anos com as relações que a gente tem hoje? E eu penso muito nisso, no curto, médio e longo prazo de quem eu tô carregando comigo. E vão ficando pessoas no caminho, porque os meus princípios, eles vão mudando. Não vou falar pra você, não sou nenhum hipócrita de dizer que eu não erro, que eu não errei, que eu às vezes não sou grosso, que eu às vezes não sou ríspido, que às vezes eu não sei lidar com situações. Se eu falar isso, eu sou um babaca mentindo. Eu sou falho pra caramba. Eu escuto coisas das pessoas. Ai, você é tóxico. Ai, você é abusivo, você não sei o quê. Cara, e eu começo a olhar pra dentro e eu entendo por que eu uso essa armadura. Que são coisas lá de trás que me fizeram criar essa casca e que me transforma, às vezes, numa pessoa que eu não deveria ser. De ter atitudes que eu não deveria ter.
Então, essa questão autoavaliativa eu sempre tive comigo. Por que minha vida é assim? Por que eu tenho as coisas que eu tenho? Por que eu ando com essas pessoas? Por que eu tô fazendo tal coisa? Por que eu tenho esse vício? O Gabi não bebe há anos, eu também já não tô bebendo há muito tempo. Você não deve beber, consumir álcool. Então, assim, por que eu faço isso? O que isso vai me trazer de benefício? Que exemplo eu tô dando em casa para os meus filhos? Acho que isso é a coisa que hoje mais impacta as minhas decisões. Que exemplo eu dou na minha casa? Então, cometi erros, vários, cometo vários. Mas se eu morresse hoje, o que vocês falariam para os meus filhos de quem eu era? Isso é o que mais importa para mim. Pessoas que são próximas a mim, falar pro meu filho assim, olha, seu pai era um cara esforçado, era um cara que era gente boa com todo mundo, tentava ajudar todo mundo. Ou não, seu pai era um otário, zoava aqui, zoava ali, traía não sei o quê, fazendo isso. Cara, não é isso que eu quero deixar para eles de exemplo. E eu tento carregar isso para mim, para tudo que eu faço. E entra na questão da autenticidade, cara. Tá super convidado, você sabe disso. Um dia, se a gente fizer um churrascão em casa, vocês vão ver o mesmo cara. A diferença é que eu vou estar com 400 crianças em volta lá e a gente brincando, eu com os meus filhos. Mas eu sou o mesmo cara. Uhum. Eu acho que isso que faz você ser o que você é. Você manter a sua essência. Eu encontrei, rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês, encontrei uma menina que estudou comigo quando eu tinha 14 anos no evento. E ela viu no Influence BR, ela falou, cara, você é o mesmo cara da escola. Isso pra mim foi ótimo. Porque ela falou... Sem dread, tá, você, pessoal? Você anda com as pessoas, você não sei o que, você movimenta. E eu sempre fui isso. Então eu não tô fingindo ser um cara gente boa. Eu tento ser um cara gente boa. Às vezes eu não vou agradar todo mundo, faz parte. Mas é o que eu me esforço a ser. Eu olho muito pro outro e às vezes eu não olho nem pra mim mesmo, pros problemas que eu tenho. Falei isso pra uma amiga ontem. É mais fácil eu resolver o seu problema, te ajudar a resolver, do que eu resolver os meus. Uhum. E a gente é muito voltado a isso, né? Assim, eu não quero mudar o tema do podcast, mas é engraçado que toda vez que o César ele fala sobre relacionamento, nível de profundidade de relacionamento, ele fala do mercado, fala de empresa, mas no final ele sempre fala de uma coisa que eu considero que é o mais importante e é o que é visível, né, nas falas dele, que é o relacionamento com os filhos, né? Família. Cara, não tem jeito. Família é base. É. E com isso, a gente, quando fala de relacionamento, a gente não tá falando assim, você aí que tá escutando o podcast tem que se relacionar com todo mundo. Sim. Não. Você não tem nem tempo pra relacionar com todo mundo. Nem dá. Nem dá, Não dá. né? Então, volta na outra fala dele. Eu escolho as pessoas com quem eu me relaciono. Sim. E aí eu entendo que quando ele fala isso, eu escolho as pessoas com quem eu me relaciono profundamente, né? Profundamente. Porque, obviamente, talvez o trabalho dele, o exercício do César, ele precise, sim, de vários relacionamentos, né? Bons relacionamentos, não são superficiais, bons relacionamentos, Sim. mas no nível profundo que ele traz para o aspecto de reflexão e desenvolvimento como pessoa, são poucos relacionamentos. Sim. Não tem como você se relacionar com muitas pessoas para isso. Sou aberto a todos, isso é importante, tá? Eu sempre me permito conhecer as pessoas. Tem pessoas que às vezes, vamos por, o Paulo é arrogante, o Paulo é isso, o Paulo é aquilo. E eu vou dar um exemplo aqui, vou citar um nome muito importante, muito relevante no nosso mercado. Viviane Vilela, é a diretora do E-Commerce Brasil. Sim. Quando eu entrei no mercado, eu ouvia falar sobre ela, ela é muito arrogante, ela é não sei o quê, ela é não sei o quê. O que eu fiz? Me permitir conhecer Viviane Vilela. E falo para vocês com propriedade, é uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. Eu converso com ela, tenho essa oportunidade de ser próximo dela hoje, e é uma mulher assim que me inspira em todos os aspectos. Profissional, pessoal, ela fala para mim sobre o que ela estuda, o que ela entende, ela me ajuda muito no backstage. Eu não tô falando isso por ser fórum, não, tô falando a Viviane como pessoa. Vamos esquecer que ela trabalha no E-Commerce Brasil. Eu tenho essa oportunidade de carregar Viviane comigo, e outras mulheres tão relevantes quanto Carol Moreno, Tainara, que é uma amiga nossa em comum, que elas me mostram o lado mulher do negócio, que é diferente. A gente tá aqui 2 homens, né, Pedrão aí, é diferente a gente falar sobre um tema e você falar com mulher sobre um outro tema. E elas olham, elas trazem uma visão de relacionamento muito diferente, Muito, que envolve uma coisa que a muito. gente tem que desenvolver todos os dias, que é a questão sentimental da parada. Uhum. Então a gente às vezes é muito razão, muito propósito, muito princípio, muito ferro e fogo. A mulher não. Então eu sou muito grato por ter conseguido construir e estar construindo algo com pessoas desse nível de maturidade, de relacionamento. Então imagina, se eu tenho uma comunidade com 1.800, a Viviane tem uma comunidade com 28 mil, que é o que vai no fórum hoje.
Imagina lidar com 28 mil pessoas, gente que gosta, gente que fala mal, gente que... Então, assim, é difícil. E eu sou muito grato por fazer esse tipo de conexão profunda, porque ela literalmente mostra pra mim quem é a pessoa. E eu sempre me permito conhecer as pessoas pelo que elas são. Mas é interessante o que você trouxe agora, pelo aspecto de que a interação, isso o Paulo falou mais cedo, né? As interações e as criações que a gente tem dessas conexões, elas são únicas. É bilateral, né? Entre duas pessoas. Então, quando você escuta falar sobre, o escutar falar sobre é baseado na experiência que outras pessoas tiveram com aquela pessoa. Então, assim, pode ser totalmente diferente da experiência que você vai ter. E se você não se permite passar por aquilo, você já vai enviesado ou você vira uma massa de manobra, né? Você cria você forma uma opinião que não é baseada em experimentação própria, é baseada em experimentação alheia e que para você pode não ser real. Muitas pessoas não se permitem, de fato, passar por isso porque elas acreditam que a opinião do outro basta, mas... existe como você criar essa situação para que você possa tirar a prova dessa realidade. E isso é importante, é interessante você ter trazido esse ponto, porque as pessoas elas precisam, englobando tudo que a gente vem falando aqui no decorrer da conversa, mas as pessoas elas precisam ser capazes de formar as próprias opiniões. Até porque, englobando no assunto anterior, que é a questão de rodas de amizade e etc., se você não tem a sua opinião bem formada, você é aquele cara que vai permear entre rodas e nunca vai se sentir parte de nada, porque você não se conhece. Você tem que criar as suas opiniões sobre as coisas para se permitir estar presente onde você quer estar, porque aí você vai escolher quem está perto de você. E engloba, assim, viver com pessoas melhores. Eu acho que quanto mais maturidade a gente acaba trazendo, a gente identifica que nem todo relacionamento precisa ser mantido pro resto da vida, porque a gente vai se moldando com o tempo, a gente vai construindo maturidade com o tempo. Hoje você é outro cara, hoje você é outro cara do que você era. Eu acho que a essência da pessoa, ela permanece, mas outros valores vão entrando, outros momentos de vida faz com que a gente passe a valorizar outras coisas. E aí pessoas saem, pessoas entram, mas você precisa ser capaz de ter clareza para você sobre quais são os seus valores naquele momento. Porque senão você não vai se sentir pertencente a nada. E você vai ser um cara, muitas vezes, infeliz. E não vai se identificar no ambiente que você vive. E isso acaba sendo transparecido para as ações e disciplina, que era o que a gente estava falando antes. Porque você não vai se sentir à vontade dentro da sua própria vida para, tô indo atrás do quê? O que eu tô fazendo? Quais são meus amigos? Aonde eu pertenço? Que são as tais das crises existenciais, né? Então, assim, acho que todo dia as pessoas têm essa oportunidade, pelo meio das relações e interações que elas têm, de aprender. E estar com pessoas melhores, eu acho que acaba sendo uma provocação muito grande que você faz. E que não precisa ser só pessoas melhores, né? Você tem ali inúmeros círculos, mas eu vejo que você consegue sempre evoluir na sua vida quando você busca estar com essas pessoas, porque senão você entra dentro da sua zona de conforto, e aí dentro da zona de conforto, enfim, você morre ali, né, cara? E entra naquilo, né? O famoso case de sucesso, o guru que quer dar dica de quem não construiu nada. Como eu vou perguntar? Cara, eu acho maravilhoso, só uma zoeira muito breve, que é o coach que vem dar palestra de prosperidade e vai embora de palio. Nada contra quem tem palio, né? Mas o cara vende e fala, você vai ser próspero, vai conquistar a sua Ferrari, ele vai embora de palio. Ou por exemplo, Me a ajuda gente te ajudar, falando né? de família, né? A gente entrou nesse mérito. Como eu vou... Uma coisa que eu me sinto privilegiado, que é importante eu falar aqui, isso tem que estar documentado, muitos dos meus amigos são pais. Assim, amigos próximos, né? E eu me sinto honrado quando os meus amigos me ligam e perguntam sobre algo que está acontecendo com a filha deles. Por exemplo, tem um amigo que me ligou, minha filha tá chorando muito, tá com febre, o que pode ser? Então, o cara perguntar para mim, homem, pai, então mostra a confiança que ele tem na paternidade que eu tenho com os meus filhos, na forma que eu trato os meus filhos. E é a mesma coisa no trabalho. Então, por exemplo, a gente fala de pessoas, e às vezes pessoas que a gente nem conhece. E eu me sinto privilegiado de às vezes poder ter um tempo que eu falo com o Gabi, um tempo que eu tô com você no telefone, um tempo que eu falei da Vivi, ela tá em Fórum E-Commerce Brasil, a gente ficou trocando ideia durante mais de 1 hora sobre alguns desafios que eu tô tendo na minha vida, e ela me direcionou de uma forma que eu não esperava.
muito boa, por sinal, e sou muito grato por isso. Então, quando a gente fala das pessoas que eu coloco em volta, é muito sobre aonde eu quero chegar. Eu Sim. quero ser um bom pai, eu vou seguir um bom pai. Eu quero ser um bom cristão, eu vou seguir um bom cristão. Eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um empreendedor, eu vou seguir um bom empreendedor. Eu quero ser um bom cara de relacionamento, eu vou ser um bom cara de relacionamento. Vou seguir quem é bom, bem relacionado com pessoas, né, boas e fazendo esse filtro que a gente está falando. Então, você saber onde você quer chegar, e isso muda com o tempo. Acredito que o Paulo de 15 anos tinha sonhos, que hoje o Paulo de 28 tem outros sonhos. E o Gabriel a mesma coisa, o César a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que sempre ter a humildade, que nem você falou, de saber quais são os nossos principais defeitos, trabalhar eles, ninguém muda, só que eu não gosto de síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. A gente tem que sempre buscar ser melhor para você mesmo e para sua família. Isso vai refletir no seu trabalho, vai refletir em tudo que você faz. É a busca incessante pela nossa melhor versão. Né? E o que é o melhor? O que é o melhor? O melhor é buscar mais saúde? O Gabriel é fera de crossfit. Você é fera de academia. Eu tô voltando a me exercitar e a correr. Já perdi 12 quilos. Então, não beber mais? Não fumar? Não usar droga? Eu lembro de uma fala que você me trouxe, cara, numa vez aleatória que a gente tava conversando, mas é interessante como as coisas ficam gravadas na cabeça. Faz mais de 2 anos isso, a gente tava num momento aleatório. Aí você virou pra mim e falou, cara, se a gente fosse um casal, das duas uma, ou você começava a fumar ou eu parava, ou você parava de treinar ou eu começava, e isso é real. Porque é sobre a influência que você tem do O meio. exemplo arrasta. É isso. O exemplo que você tem, o meio, ele molda a pessoa, isso é real, cara. Então, se você busca estar num meio que é um meio que te proporciona ir para um lugar além melhor do que o que você tá hoje, naturalmente você vai se provocar isso. Agora, se você tá num meio que é de pessoas tidas como erradas, né? Não dá para trazer a pauta do que é certo e errado, mas dentro de uma moralidade aqui, eu tenho valores que eu acho isso errado. Então, você tá no meio de pessoas que são erradas, naturalmente você quer se sentir pertencente àquilo. E automaticamente você começa a praticar aquilo que o meio coloca pra você. Entra em uma normalidade. Né? Então, assim, o poder da repetição é a normalidade sobre a ação. Né? Então, assim, a partir do momento que é comum que o seu meio tem tal prática, para você se torna comum tal prática. Exato. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Pra gente ir para um caminho final, eu quero trazer uma finalização. Eu sempre peço um conselho das pessoas que estão aqui sobre algo que mudou a vida de vocês. Só que dessa vez eu queria fazer uma parada diferente. Vai ser um conselho, mas eu quero trazer um fator polêmica para esse conselho. Porque a gente muito conversou aqui sobre boas formas de relacionamento, sobre coisas que agregam muito para entidades, para pessoas que querem se relacionar melhor nas suas vidas. Então, o conselho que eu quero pedir para vocês é, na visão de vocês, por que o nosso mercado não é assim? Vai lá, Paulinho. Vamos lá. Filha da mãe. Vamos lá, então. Mas polêmica, hein? Polêmica. Não, beleza. Ó, eu acredito que o nosso mercado não é assim. Não preza por relacionamentos duráveis, relacionamentos saudáveis, relacionamentos profundos, pela corrida pelo sucesso, tá? Então, casa muito com o que a gente falou lá no início do podcast, inclusive você falou. Quando uma startup nasce, no primeiro dia, ela quer ser um unicórnio. Com um mês, meu irmão, ela quer ter sido vendida por, sei lá, 500 milhões de dólares. Ela mal nasceu, nem foi estruturada ainda. Qual que é a consequência disso, tá? Profissionais sem qualificação, o César falou muito disso, tá? Empresa que nasce sem foco, sem objetivo, sem estruturação, o César também falou disso, tá? A consequência disso é tudo contra o que a gente acabou de falar aqui, tá? Então, eu acho que o nosso mercado não é assim, pela corrida incessante pelo sucesso. Quando eu falei ali atrás que a gente tem que ter como princípio ouvir, escutar mercado, escutar ferramenta, cara, a gente vê muito isso. Várias vezes eu vou escutar uma ferramenta, já aconteceu inclusive de alguém tentar me vender ferramenta, passar um mês, um outro vendedor tentar me vender a ferramenta. Cara, ele nem sabia que um mês atrás o vendedor já tinha entrado em contato comigo, sabe? Então assim, nem dentro da empresa existe relacionamento, quem dirá fora.
Pessoal, isso aqui é um caso, tá? Existem Sim. também vendedores que entram em contato comigo em um ano, e depois de um ano, a mesma pessoa veio entrar em contato e forçar o relacionamento. Inclusive, hoje a gente tem um bom relacionamento. Mas é normal a gente ver esse caso, que a empresa, 3 pessoas diferentes tentam te abordar, e nenhuma delas sabe que já foi abordado com você, Uhum. sabe? Então, acho que um dos fatores é essa busca incessante pelo sucesso muito rápido. Por que isso? Igual eu falei, aqui no Brasil, principalmente pós-pandemia, que foi escancarado, né? Eu acho que a pandemia escancarou o mercado, né? Para todo mundo falar, ó, cara, o mercado tá aqui, olha o tamanho disso, Uhum. né? Então, pós-pandemia, a gente sentiu ainda mais isso, né? Todo mundo viu que o mercado é grande, que o capim tá alto, e todo mundo quer a fatia disso, cara. Entendeu? Esse é um dos motivos que eu acredito, tá? Para que isso ocorra. Eu acho extremamente pertinente, por sinal, cara. Boa resposta. Obrigado. Valeu. Paulinho esse é zica mesmo. Cara, eu vou mais profundo, tá? Eu sou mais polêmico, você sabe. Não esperava menos. Ó, pra mim, é o principal defeito da humanidade, que é ego e orgulho. Ego e orgulho, muita gente cagando regra e não entende nada. E aí, quem não tem conhecimento, infelizmente, acaba seguindo. Segundo ponto, dinheiro. Dinheiro, ele só enaltece o que o cara é. Então, se o cara é um cara bosta, o dinheiro vai fazer ele ser um cara bosta com dinheiro. Isso prejudica toda uma cadeia. E o terceiro ponto, que é um ponto que eu levo comigo, literalmente eu tô cagando porque todo mundo pensa de mim. Se você gosta de mim, se você não gosta, eu vivo minha vida sem reflexo do que cada um pensa. Porque se eu ficar me preocupando com o que cada um pensa, eu não vivo. O Paulo não gosta do meu cabelo curto. O Gabi gosta do meu cabelo grande. Ele não gosta que eu falo assim. Ele não gosta que eu... Cara, não me preocupo. Eu acho que o nosso mercado é assim porque a gente tá mais preocupado com o que tá em volta do que tá dentro. Então, quando eu falo que tá dentro, é você olhar para você mesmo, que foi o que eu falei um pouco antes. Então, a gente tem que buscar essa melhoria, mas a gente tem uma cultura muito pobre também de relacionamento, muito pobre de pessoas. A gente quer ver mais o cara fracassado que o cara ter sucesso. Isso para mim é ridículo, né? Muita gente querendo derrubar ideias, derrubar pessoas, porque não estão naquela posição, não estão naquele lugar. E aquilo não é pertencente a eles. Então não adianta eu querer ser o dono da Blue, o dono da Móveis Simonetti, ou estar no seu lugar, se primeiro eu não estou qualificado para aquilo. Segundo, eu vou fazer uma coisa errada para estar naquele lugar. Então não tem muito esse discernimento de o porquê eu faço isso. Por que eu tenho aquela atitude? Quem entra de você olhar para você mesmo. Cara, eu não sou rico. Eu acho que eu sou rico de saúde, de família, né? Meus filhos têm saúde, então tá tudo bem para mim. Mas eu acho que as pessoas, elas esquecem que elas já foram criança um dia e que eles carregam esses traumas lá de trás. Esse é o problema. E eles não vão se conhecendo a ponto de buscar essa melhoria que a gente está falando. Então, até que ponto eu entendo que o ambiente me faz mal? Até que ponto eu entendo que a minha atitude está prejudicando você, está prejudicando o outro? Até que ponto eu entendo que, vou dar um exemplo aqui meu, tá? Que um divórcio, ele não impacta só eu e a mãe dos meus filhos. Ele impacta todo mundo. Impacta a família, meus filhos, a forma que as coisas vão lidar. A que ponto eu compreendo isso para tomar uma decisão? Que às vezes parece uma decisão simples no momento, mas que você vai ver no longo prazo foi uma decisão errada, equivocada, ou até certa, mas que de certa forma ela impactou. Então, acho que as pessoas, no nosso mercado principalmente, tá? É uma briga de ego, velho. Eu sei mais, eu conheço mais, eu sou melhor. Cara, e eu falo assim, e-commerce house, eu sou zero ego. Eu sou o cara que agradece e ainda toma paulada. Agradece a ajuda do outro e ainda as pessoas de forma escrota respondem pra mim de forma ríspida. E tá tudo bem, é o cara, não sou eu, entendeu? Então, a gente não pode se preocupar quando você tá seguindo uma linha, não se preocupa. E se tá desafiador, é porque tá dando certo, é porque esse é o caminho. Porque não foi fácil pra ninguém, né? Então, não vai ser fácil pra mim. Acho que olhar pra dentro é a mensagem. Olhar pra dentro, olhar com quem eu me relaciono, como eu me relaciono. E, como eu disse, eu não sou hipócrita aqui de falar que eu sou a perfeição de relacionamento, que às vezes eu não tenho atitudes que eu não deveria ter, não falo coisas que eu não deveria falar. Eu faço isso muito ainda e dependendo do ambiente, dessa armadura que o Gabi falou, eu dou a facada. Mas é a minha defesa. E eu preciso aprender a lidar com isso para no médio e longo prazo eu me tornar uma pessoa melhor. E você ter pessoas como vocês, como a Vivi que eu citei, Carol, Thay, e tantas outras pessoas que eu tenho em volta ali, que são da minha confiança, me falando sobre. Uhum. Então, posso até dar um exemplo do Henrique, que eu citei, que é meu amigo. Ele fala muito para mim, cara,
você tem razão, mas a forma com que você fala não é certa. É isso. Você tem razão no que você tá falando, irmão. Só que se você falar a mesma coisa assim, Perdeu seu a razão. resultado vai ser outro. Não, seu resultado vai ser O outro. resultado é diferente. Porque é entra no diferente, copo. É diferente. Entra no copo que o Gabi falou. diferente. Às vezes o Gabi tá puto com o dia dele, babá, eu vou lá e dou outro. Pá, a água cai bem na minha vez. Derrama. E é isso. Então, às vezes, falando até da sua esposa, às vezes você teve um dia ruim no trabalho, e aí você, de certa forma, é ríspido com ela. Cara, ela já teve um dia ruim também, com as crianças, com tudo, e você vai lá e tuc, já era. Normal, isso eu acho que é uma vez no mês, né? Que É. a gente derrama essa água. Então, exato. Mas E- aí entra na maturidade das Sim, pessoas isso aí. do que a gente conversou, né, cara? Elas terem o discernimento de conseguir conversar sem as armaduras, pra poder jogar a água do copo fora e começar a construir o copo de novo. Perfeito. Porque a forma como a mensagem é recebida, ela é totalmente diferente da forma como ela foi emitida, né? O emissor é um, o receptor é outro. Então, o sentimento, quando você coloca, até no exemplo que eu tinha dado, né? São dois cérebros processando informação com sentimento, cara. O sentimento que vai não é o sentimento que recebe, entendeu? E aí você tem N formas de comunicação. Na verbal, é muito mais simples porque você vê o como a pessoa está transparecendo a mensagem para você. Então é tom de voz, a gesticulação, as palavras escolhidas, né? Ela tem ali o impacto no como você vai receber aquilo. Agora, os outros meios de comunicação são muito piores, né? E-mail, mensagem, etc. Às vezes você faz um e-mail achando que é o cara mais fofo do mundo, o outro E tá é recebendo isso- um soco na cara. Isso é super interpretativo, né? E é interpretativo e cabe à pessoa. Então É. as pessoas têm que saber lidar com essa situação de desarmar e jogar a água do copo fora, cara. Mas eu acho que o maior desafio não é desarmar. É o que a outra pessoa faz quando você tá desarmado. Por isso que as pessoas não desarmam tanto. Não Você tem deixo, que não saber- tiro sua razão da Você fala. tem que saber com quem você desarma. Esse é o Sim, ponto. claro, óbvio. E isso você constrói num relacionamento a longo prazo. Então, por exemplo, eu posso falar com você hoje das minhas filhas, com desafio, ou dúvida de escola, ou vou me mudar pra cidade. Coisas assim eu posso abrir com você, como eu já abri várias coisas com o Gabi, porque eu sei a forma que ele vai me tratar quando eu estiver desarmado. Porra, que eu já vomitei de problema pra esse cara aqui, irmão. Foi mais meu psicólogo que a psicóloga dele. E vice-versa. E a gente tem essa troca leal de tentar se ajudar e de ouvir uma opinião de fora sobre um tema que você acha que você domina, seja família, seja trabalho, seja alguma coisa. Você vai ter uma perspectiva diferente. Então, eu acho que o desafio tá em quem recebe a informação da pessoa desarmada, como ela usa essa informação, seja para ajudar ou prejudicar. Porque imagina que você tem uma fragilidade muito grande e eu uso isso contra você quando você me abre. Ou você fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e toma. Mas você... Então, você tem que saber bem para quem você desarma isso. Isso Correto. é construído no médio e longo prazo com boas relações. Porque aí você sabe quem tá próximo. E não é sobre julgar. Você tem total direito de me julgar quando eu tomo uma decisão que, para mim, é equivocada. Só que a forma com que você lida com o que aconteceu vai determinar para mim se você é realmente o cara que eu amo, que eu quero que esteja do meu lado, que é o cara que eu realmente posso contar quando eu estiver no desafio, né? Ou às vezes é até diferente, né? Às vezes a gente tirou uma conclusão, tem a reação, né? Às vezes, ou melhor, deixa eu colocar outro ponto. Você se diz, tira a armadura, confessa. Às vezes o que você recebe não é o apoio. Porque é o seguinte, pessoal, eu escutei isso uma vez e hoje eu sou defensor disso, tá? A gente... É errado buscar apoio nas falas. É errado. O compartilhar é diferente de buscar apoio. Sim. Então, assim, se você tem um amigo que te apoia em tudo, cuidado. Ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo, tá? Ele tem que ser um bom ouvinte para que você vá e compartilhe. Mas ele não tem que te apoiar. Porque muitas vezes a fala que vai vir vai mudar até a sua linha de raciocínio. Sim. Ao ponto de você falar, cara, calma aí, eu não tô 100% certo, eu tô 60%. Então tem que corrigir os 40% que eu tô errado. Entendeu? Então acho que essa parte também é importante. Entra exatamente no que eu falei. O cara falou pra mim, você tá certo, porém, Exatamente. você falou de forma Sim, totalmente errada. exatamente nisso. Não, e ele é paulada que nem eu. Ele falou, É isso cara, aí. você tem total razão. Você 100% Mas correto. esse caminho que você foi, Só que o 100% que você tinha correto, você perdeu 100% falando dessa forma. dessa forma. Ou seja, agora você é o errado. Tá vendo? Porque Então, você abre e- margem para interpretação. E né? esse é o legal quando você tem uma pessoa, que o Paulo falou, é muito importante. A pessoa que te ouviu, deixa eu entender, deixa eu olhar o outro lado. Agora deixa eu trazer pra você o que eu acho.
Então a pessoa gastar um pouco do tempo dela também para ouvir as pessoas, né? E trazer ali algo que vai ajudar essa pessoa a compreender, porque cada um recebe a informação de um jeito. Às vezes você gosta de receber na paulada de um amigo seu, às vezes você é um cara que gosta da coisa mais passiva, às vezes você gosta de uma coisa mais direta, às vezes eu tenho que dar a volta no mundo para chegar e falar assim, Paulinho, você fez besteira, irmão. Então, você tem que entender até a forma que a pessoa recebe essa informação, né? E é basicamente isso. Acho que é isso que prejudica o nosso mercado. Agradeço muito a participação de vocês nessa resposta. Achei a resposta muito complementar e muito interessante, porque de fato traz situações que não é nem só do nosso mercado. Acho que a gente poderia ampliar esse espectro para vários outros mercados e relacionamentos e círculos de relacionamentos profissionais ou pessoais. E agradecê-los a presença aqui no podcast também. Então, compartilhando especificamente nesse episódio sobre relacionamento, acho que a gente nunca tinha feito até então um episódio para focar nesse tema por meio de duas pessoas que têm bastante relevância dentro do nosso mercado. Então, me sinto honrado por ter essa conversa com vocês e ouvir de outras pessoas coisas que vocês julgam como importantes, porque são pessoas os quais os valores eu compartilho. Então, obrigado, gente. Obrigado você, Gabi. Obrigado, Paulinho, pelo convite também de estar aqui dividindo esse tempo com vocês. Para mim é muito especial estar com vocês dois aqui. Obrigado mesmo. Então é isso, galera. Para vocês que ficaram até o final, quero agradecer e dizer que se o nosso papo aqui somou nem que seja um pouquinho no conhecimento de vocês, a gente se dá por satisfeito, porque acho que isso é o que a gente busca com essas conversas, né? Por meio de experiências maravilhosas de pessoas que atingiram seus sucessos em suas carreiras, vocês poderem aprender um pouco para, quem sabe, antecipar as dores do que a gente já viveu e a bagagem que a gente tem para poder compartilhar com vocês. Lembrando que a gente faz a gravação no Blue Space, então se vocês também querem ter esse tipo de experiência, conhecer pessoas, saber de histórias, prospectar cliente, produzir conteúdo, ganhar autoridade naquilo que seja para você ou para a marca que você representa, usa essa ferramenta aqui porque ela é extremamente potente. Então, se você nem sabe por onde começar, o contato tá com o QR Code na tela na descrição do vídeo, a gente consegue te ajudar desde a concepção do projeto até o negócio funcionando. Simplesmente para você ter o trabalho de sentar aqui e falar. Então, é isso. Muito obrigado a todos e obrigado, Pedrão.